Vamos conversar ao vivo então, avançar no assunto com o infectologista Dr. Walter Araújo, que esteve aqui com a gente em outras oportunidades, né? E justamente sobre o decreto da Prefeitura aqui da capital, tentar entender um pouco melhor. A justificativa, né, doutor, vem baseada na taxa de contágio. Foi uma decisão correta na visão do senhor? Não interfere em absolutamente nada? Existe um questionamento muito grande sobre o uso da máscara o tempo todo. Lembro que o senhor, outros profissionais como o Espada, falou aqui ao vivo conosco também, infectologista, o Escada, doutor Escada, do uso contínuo não ser tão necessário lá no começo, mudou a visão do OMS, enfim. É uma notícia depois da outra e as pessoas ficam realmente confusas, né? Boa tarde. É verdade. Eu acho que achar sempre um meio termo nessas situações de pandemias nunca é fácil, viu? Se você perguntar para 10 epidemiologistas, para 100 infectologistas, a gente vai ter respostas, às vezes, diferentes, entendeu? Mas eu acho que, no momento, a Prefeitura agiu de maneira correta. É verdade que se ela não conversou com as entidades, com os restaurantes e bares e shoppings, se ela não trocou ideias antes disso, pode ter sido uma falha, mas que ela está no caminho certo, eu acho que está. Medidas muito mais rigorosas, a gente cansa de elogiar, por exemplo, Hong Kong, a Coreia do Sul, mas lá eles foram bem rígidos, a ponto de, se você não ficar em isolamento, uma vez que detectaram que você teve contato com o paciente, se você não cumprir o isolamento e eles te acompanham pelo celular, você pode ser preso por 6 meses ou pagar multas em torno de $3.000. Todos aqueles países próximo à China, a coisa é violenta. Os Estados Unidos elogiavam, mas também tinham dificuldade em manter a população isolada. Eles testavam bem, diagnosticavam bem, rastreavam, mas na hora de manter as pessoas trancadas, afastadas do convívio, nos Estados Unidos é difícil. Eles não estão obedecendo às normas do CDC, que estabelece que, para haver uma flexibilização, a gente teria que ter pelo menos uma sequência de 14 dias, diariamente, os números de novos casos da doença, de internações em hospitais, em UTI, serem diariamente cada vez menor. Eles não obedeceram o que o CDC recomendou, estão tendo problemas sérios. Vários estados estão voltando a ter um número grande de casos de contaminação. E no Brasil a mesma coisa. O problema é que o brasileiro, se a gente for procurar, ele é muito indisciplinado em termos dessas condutas, entendeu? Os argumentos são os variados. Existe a história da democracia, é lógico, o teu direito não pode interferir no outro. Eu não quero que o outro também vá para um bar, se infecte e passe uma doença para mim, morra eu e meu pai, por exemplo. Entendeu? As pessoas acham que estão brincando. A gente teve uma noção de que Floripa estava vivendo fora do cenário brasileiro. Realmente, ela está muito bem em termos de letalidade, mas a coisa voltou a aumentar. A gente flexibilizou, as pessoas começaram a não usar máscaras, a voltar a se aglomerar, a voltar a relaxar. Isso vai ser assim por algum tempo. Você passa 14 dias freado, solta um pouco, freia de novo, até que a coisa se acalme de uma vez, o que provavelmente só vai acontecer com mais segurança com a vacina. Mas no começo nós vamos passar alguns meses ainda, tempos bons, tempos ruins, bons e ruins. Entendeu? Doutor, mas assim parece um tempo interminável, né? E outra, discordo do senhor no ponto em que as pessoas têm desrespeitado. Pelo contrário, temos visto aqui constantes registros de que a população de Santa Catarina, essencialmente, que tem um nível educacional muito maior do que outros estados, e não à toa, está na 25ª posição no ranking nacional, tem respeitado. E outro detalhe, em relação aos Estados Unidos, né? Ficou confirmado, por exemplo, no estado de Nova York, que a maior contaminação aconteceu em pessoas que estavam em casa, em isolamento social. Agora, em relação a esse tipo de reflexão,
O que o senhor tem a dizer aos catarinenses, afinal de contas, seguindo essas regras, enrijecendo ou não, a maioria da população precisa ter o ritmo de vida tomado novamente, porque depende disso para colocar comida na mesa. E isso que é o grande complicado nessa situação em um país como o nosso, Sim. que está em desenvolvimento. Com certeza, por isso que se fala, se puder, fique em casa, mas talvez a grande maioria da população não vai poder ficar em casa. Mas dessa vez, de repente, nas últimas 2 semanas, saíram demais de casa, desrespeitaram um pouco mais as coisas. Seria mais ponto de bom senso, então. Eu sou catarinense, canso de elogiar Florianópolis e Santa Catarina. Tenho parentes na Bahia e nós estamos sempre trocando ideias. Os problemas da Bahia, os problemas de Salvador são muito maiores que os de Florianópolis. Nós temos uma série de vantagens em termos de serviço público, de saúde no Estado, em termos de as coisas serem mais iguais aqui em Santa Catarina, distribuição de renda. Então, o nosso futuro é bem melhor do que outros. Mas a gente tem que entender que a coisa não estava resolvida. Não ia se resolver em maio e junho. Isso ainda vai muito para frente ainda. E deu realmente um aumento. A gente acompanha, todo dia eu recebo o número de casos suspeitos ou confirmados em 2, 3, 4 hospitais. Isso dá aqui em Floripa. Dá para a gente ver que, de repente, nos últimos 10 dias, a coisa triplicou ou quadruplicou. Entendeu? O hospital SOS Cardio tinha 4, 5 suspeitas ou confirmações, agora tem 13, 15 suspeitas ou confirmações. Com certeza, as coisas aumentaram e a gente não quer que isso chegue a um ponto como algumas capitais do norte do país que chegaram a um ponto de as pessoas, de colegas, terem que decidir quem ia para o ventilador, quem morria, quem vivia, de ter que tratar um monte de gente que precisava internar em hospital, indo para casa, fazendo tratamentos que seriam hospitalares em casa. Por isso que se tomam medidas mais rígidas. Eu acho que a prefeitura, o gabinete de crise da prefeitura, os técnicos que lidam com isso na prefeitura estão no caminho certo. Vai prejudicar muita gente, vai incomodar muita gente, vai. Agora, isso tudo é maleável. Amanhã, depois da manhã, pode-se acertar um meio termo, relaxar um pouquinho, de repente exageramos nesse aspecto aqui, nesse ponto, essa área aqui não precisava apertar tanto, solta ela um pouco, mas que alguma coisa tem que ser feita, tem. Não se pode deixar solto. Se não houver intervenções, nós vamos lá para cima, em termos de casos e casos graves, essa coisa toda. Doutor... Entendeu? É um meio termo. Solta, relaxa, aperta, entendeu? Não existe uma fórmula de bolo bonitinha como em matemática, não, viu? Doutor, muito obrigado mais uma vez por o senhor dispor o tempo aqui e trazer mais esclarecimentos para a gente aqui. Muito obrigado e boa tarde para o senhor. Nada, agradeço, estamos às ordens, viu? Obrigado, doutor. Valeu.